Olá, é um prazer muito grande estar com você novamente através do Frente a Frente. E hoje não é diferente dos demais programas. Nós temos várias atrações, uma palavra ao final do programa, uma oração, temos um clipe para você assistir. Mas hoje nós temos uma entrevista fantástica com uma grande liderança desse país e que você não pode perder. O programa Frente a Frente está no ar e já estou de volta. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Queridos, voltando novamente com Frente a Frente, estamos aqui recebendo hoje a figura ilustre do Dr. Valdir, ele que é delegado de polícia e também foi recém-eleito agora deputado federal, um dos 5 mais votados do país, se não me falha a memória. Ele vai falar para nós. Prazer, Dr. Valdir, em recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Davidson Costa, por estar aqui no seu programa, fantástico, diferenciado, né? Obrigado pela oportunidade. Olá, amigos do Frente a Frente. Estamos aqui para um bate-papo, uma conversa bacana aí. Doutor, qual foi a ideia assim que surgiu de ser candidato? O senhor tinha uma carreira e tem uma carreira promissora dentro na área como delegado e surgiu de como assim essa ideia de participar da política? Como que surgiu? Surgiu da necessidade das conversas com o cidadão, que a gente via o tempo todo. Você prendia o bandido, no dia seguinte ele estava nas ruas. Você tinha a procura de várias pessoas da família, de usuários de drogas, a questão da droga infestada, a questão da falta da escola, porque o delegado acaba sendo o primeiro operador do direito que atende o cidadão. Raramente você vê um promotor, um juiz, o vereador atende demais, mas na área jurídica, o primeiro profissional que dá atendimento pessoal ao cidadão é o delegado. Então essa necessidade de modernizar a legislação, tratar a redução da maioridade penal, tratar a questão da unificação das polícias, tratar assuntos de creches noturnas, assuntos de interesse da sociedade, né? A mudança do Código de Processo Penal. Hoje, Davidson, você está trabalhando, você trabalha hoje aqui, as pessoas que estão nos assistindo estão trabalhando, mas e o bandido? O bandido não trabalha. Então o que acontece? E o cidadão tem que sustentar. Um bandido mata alguém da minha família e eu tenho que sustentar o bandido lá no sistema prisional. Então o cidadão não concorda com isso. E eu tentei vir para a política para ser a voz do cidadão, da sociedade, trazer aquelas manifestações populares, aquele interesse do cidadão para a política. Correto. E, se não me falha a memória, o senhor foi o 5º mais votado do país, não é isso? Proporcionalmente foi o quinto mais votado. Teve o Celso Russomano, São Paulo, o Tiririca. Eu não tenho a relação... Mais uns 2 aí, mas eu lembro direitinho na época da campanha, parece que o 5º no país mais votado, e do estado de Goiás, o fenômeno de voto, com 274.625 votos.
Doutor Valdir, como que anda a política em Brasília lá? O senhor já está atuando lá em Brasília, como que está esse clima aí de cassação? Vai haver cassação, não vai haver? O que o senhor está sentindo lá nesse primeiro momento? Se você me permite, nós acabamos entrando para a história de Goiás, né? Mais votado da história de Goiás, a maior votação, 274, 625 votos, e a maior votação de Goiânia, 178 mil votos na capital, então a maior votação da história. Brasília está pegando fogo. E não é Nero que incendiou Brasília, não. Né? E a Dilma diz que quem está incendiando é o presidente da Câmara e os deputados federais e os senadores, mas na verdade não é isso. Quem colocou fogo em Brasília, quem está colocando fogo no Brasil, na verdade é o partido que está no poder, o PT. Ele implantou ele não inventou a corrupção, mas ele permitiu que as empresas públicas como a Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, essas usinas que estão sendo construídas, uma propina muito grande, escancarada, e você tem acompanhado aí, nós tivemos a prisão do Delúbio, aqui de Goiás, no Mensalão, e agora na Lava Jato, João Vacari, Dirceu, vários diretores indicados por alguns partidos. Então, realmente, isso nunca se escancarou tanto, né? E vimos a visão de empreiteiros também, né? Em relação a isso aí, a corrupção, ela existe antes de Cristo, desde que existe gente, ela claro. Existe. O senhor não acha que esse fato de estar aparecendo na mídia tanto igual está aparecendo agora, não seja por causa das redes sociais, que hoje é um veículo de comunicação que todo mundo tem acesso, e antes não tinha acesso, a imprensa ela era sempre manipulada, né? E o senhor não acha não que isso tem a ver, não? Por exemplo, Collor lá atrás foi cassado, né? Teve problema, foi cassado. Então, quer dizer, não é exatamente só o PT, que você vai ver lá que tem vários partidos envolvidos também. Eu diria para você que talvez alguns políticos não tenham percebido, alguns formadores de opinião não tenham percebido, o nosso eleitor hoje, o nosso cidadão, não é o mesmo de 30, 40 anos atrás. Hoje ele está ligado, ele está no mundo cibernético, celular, na internet, nas redes sociais. Você viu as manifestações de rua antes da eleição, né, no ano anterior, mas muita gente não percebeu isso. E aí nós tivemos algumas mudanças. Você vê a eleição do delegado Valdir, algumas eleições sem muito recurso, sem muita estrutura. Então houve uma revolução no pensamento do eleitor, né? E essa revolução não foi percebida. E o delegado Valdir faz parte disso. Então eu vejo realmente a corrupção histórica. Mas nós também tivemos mudanças no Poder Judiciário. Surgiu o doutor Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, né? E ele tem aquela visão de trazer a mesma operação Mãos Limpas que teve na Itália, que foi uma mudança fantástica que houve na Itália no combate à corrupção, e ela tem sido trazida no Brasil. E não é só do PT, não. Nós temos corrupção também em vários outros partidos, nem vou ficar mencionando aqui, que é uma salada muito grande, e isso tem sido demonstrado tanto na Lava Jato, como também nós que estamos na CPI da Petrobras, também no dia a dia você vê o nome de dezenas de deputados, senadores, e até o nome da presidente e do ex-presidente envolvido nesses casos de corrupção neste momento. Hoje, quantos deputados parlamentares tem que são da chamada comissão lá da bala, a bancada da bala? Olha, são mais de 250 deputados que são denominados da bancada da segurança pública, da bancada da bala. São aqueles que defendem que o cidadão deve, se ele tiver condições, ter a sua arma em casa. Porque aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, o bandido continua armado no momento que ele quer e o cidadão perdeu a arma. E aí a gente brinca lá, Davidson, né? Nós somos da bancada, disseram que o delegado Valdir é da bancada da bala. E eu diria pra você, o delegado Valdir é da bancada da bala, mas não é da bancada da mala. Entendeu? Então o delegado Valdir não é da bancada da mala. Então somos sim. Tem que falar com bastante atenção pro povo entender, né? Pra entender, ó, a bancada da mala é aquele da corrupção, que tá ganhando a propina, que tá com o nome envolvido em escândalos nacionais. Então eu me orgulho de defender, sendo da bancada da bala, defender interesses da sociedade, como a questão do armamento, da redução da maioridade penal, a mudança do Código Penal, o trabalho pro bandido. É esses deputados que são chamados da bancada da bala, até que para que as pessoas saibam disso. Outra pergunta, aquela questão daquela comissão que vai investigar o BNDES, os empréstimos do BNDES, já foi instalada, já está...
foi instalada, nós temos 2 ou 3 membros aqui de Goiás, me parece que as próximas audiências já começam nas próximas semanas, tem a convocação do JBS, e de várias empresas, frigorífico Marfrig, várias empresas que receberam financiamentos subsidiados, vão com certeza estar sendo convocados. O presidente do BNDES também foi, Luciano Coutinho também foi convocado, nós ouvimos ele na CPI da Petrobras, e ele vai ter que dar muitas explicações. Tem financiamentos que nós tivemos para Cuba, para Bolívia, para o Paraguai, para Angola, né? Então nós não temos dinheiro aqui dentro para o país, mas temos até para financiamento subsidiado para outros países. Exatamente. Doutor, o senhor quer falar de um outro assunto que a gente não está comentando aqui? Eu quero deixar à vontade as câmeras para o senhor explanar aí. Projeto para 2016... Na verdade, eu vejo que neste momento o projeto do delegado Valdir é fazer um mandato excelente como deputado federal. Nós temos um plano muito bom, fizemos a proposição de 5 ou 6 projetos de muito interesse da sociedade nesse primeiro semestre. No segundo semestre nós também temos a proposição de alguns projetos. Eu vejo que meu nome tem sido lembrado pela sociedade goiana, né, e pelos políticos, pelo meio jornalístico, como candidato a prefeito, ora de Goiânia, ora de Aparecida. Eu diria que neste momento estou concentrado para fazer um excelente mandato. E se lá na frente o cidadão precisar do delegado Valdir para ser o próximo prefeito de Goiânia, ele vai estar à disposição, ou de Aparecida. Eu não fujo de nenhuma luta, de nenhuma guerra, vamos estar à disposição. Perfeitamente. Doutor, mais algum assunto que eu quero deixar franqueado? Eu até falei anteriormente e fiz uma nova pergunta. Eu gostaria de fazer o seguinte: sim, aproveitar a grande audiência do programa, agradecer as pessoas, agradecer os votos, dizer que este mandato não é do delegado Valdir, é de você que me deu o voto. Estamos honrando esse mandato lá em Brasília, né? Usem o mandato, encaminhem projetos de lei, né, para o delegado Valdir, e nós vamos estar à sua disposição para te servir. É esse papel que eu quero diferenciar, né, considerando que foi o mais votado da história. A gente tem feito um mandato diferenciado, estamos andando aí nas ruas, agradecendo ao eleitor este voto, e continuar a dizer. Inclusive, sugerir um projeto para o senhor. Maravilha, estamos à disposição. Eu acredito que esse já deve ter sido apresentado algumas vezes, mas tem uma resistência muito grande em relação à propaganda de bebida alcoólica na TV. Nós temos dados que quando proibiu-se a propaganda do tabaco, do cigarro, diminuiu significativamente a estatística, o uso de tabaco no país. A bebida alcoólica, com todo respeito a quem bebe, é porque eu perdi uma irmã e perdi 3 no acidente de carro de bebida alcoólica. Depois, 2 anos depois, perdi um primo de acidente. Então, acho que um dos maiores índices de morte, além da bala mesmo, que é assassinatos, essa coisa toda, é em razão a pessoa alcoolizada dirigindo o volante. Quando surgiu, por exemplo, a lei seca, mudou-se drasticamente, reduziu muito a questão dos atendimentos nos hospitais. Mas depois foi afrouxando a lei, porque ela não tinha consistência, por causa que o camarada não é obrigado a fazer o bafômetro, né? Ele não pode produzir prova contra si mesmo, e aí voltou-se novamente toda aquela história. Eu queria propor e queria saber do senhor se tem alguma informação sobre esse assunto aí. Obrigado pela dica, e dizer para você que já protocolamos esse projeto já. Fizemos o protocolo, obrigado pela dica, mas nós já havíamos feito o protocolo desse projeto. Tinha um deputado que teria feito, mas não levou adiante o projeto. Nós fizemos uma modificação proibindo a propaganda de bebida alcoólica na TV. Hoje existe o limite em relação a alguns horários, mas nós apresentamos o projeto para proibir. Vou comprar uma grande briga com a mídia, com as empresas de bebidas alcoólicas, mas nós temos que pensar na vida, na família. Um outro projeto também, que foi até questionado aqui, é a divulgação daquela mídia de mulheres nuas. Sim. Nas ruas de Goiânia, de Aparecida. Também temos um projeto semelhante. Nacional. Temos um projeto nacional. Maravilha. E aqui local, nós pedimos ao delegado do consumidor que acionasse as empresas de mídia e as empresas que estavam, as casas noturnas que estavam fazendo a propaganda. Até porque tem leis municipais em Goiânia que proíbe, né? Proíbe e eles não estavam respeitando. Não estavam respeitando. E paralisaram com essa propaganda. Mas nós estamos com um projeto nacional. O mandato do delegado Valdir é, acima de tudo, defesa da família, das pessoas de bem. Algumas pessoas disseram, mas o delegado Valdir defende a redução da maioridade penal, eu sou contra ele. Não tem problema. Eu sou defensor da família, das pessoas de bem. Essa é a nossa linha de conduta deles. Certo. Quero agradecer ao senhor, doutor Valdir, pela audiência
qualificada que o senhor trouxe ao nosso programa. Obrigado, amigo. E deixar o frente a frente à disposição do senhor. E que Deus ilumine o seu trabalho lá e que seja de bom alvito e bom proveito dentro daquela casa. Obrigado, um abraço a todos. Deus com vocês. Amém. Um abraço. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Olá, queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração e a palavra que eu quero deixar com você está listada aqui em Romanos 8, capítulo 8 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, a partir do verso de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos de Abba Pai. Esse termo Abba Pai no original significa papaizinho. Paulo estava querendo dizer, em aramaico aqui, esse termo fala que verdadeiramente quando nós resolvemos andar com Deus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos adotados por Ele. O que vem a ser isso, pregador? Eu quero te explicar. Você conversa com alguém, você é filho de Deus, todo mundo fala, eu sou filho de Deus também. Não. Nós somos criaturas de Deus. Lá no Éden, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece? Nós afastamos de Deus, Deus afasta de nós. E o pecado ele não mistura com Deus, Deus é santo. E uma vez afastados deles, nós como criaturas estamos longe dele. Mas através de Jesus Cristo, quando ele morre no Calvário, ressuscita, novamente ele nos dá oportunidades de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que diz lá em João 1:12? E ele veio para os seus e os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus, quem crê no nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aceita-o como seu Pai, que se submete às suas ordens, passa a ser chamado filho de Deus. E filho por quê? Por adoção. Paulo escreve dizendo que nós somos filhos por adoção. E o nosso irmão mais velho é Jesus. No final desse texto, do capítulo 8 aqui, você vai ver que nós somos co-herdeiro de Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho e nós somos os irmãos mais novos. Ou seja, então se uma vez eu sou filho de Deus, eu sou filho por adoção, eu tenho meus direitos e deveres, né? Não é assim? Quando um pai adota uma criança, ela não passa a ter direito nem ter deveres?
Então nós, como filhos, também somos. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos adotados, mas nós somos gerados. Quando Cristo, Jesus, estava caminhando, lá no capítulo 3 de João, que ele encontra Nicodemos, e ele começa a discutir com Nicodemos, e ele conta uma parábola para Nicodemos, falou, o vento assopra, você não vê, não ouve, mas você sente ele, e assim é todo aquele que é nascido de Deus. E ele pega e começa a não entender. Jesus falou, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E ele pensou, mas como eu posso nascer de novo? Eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? Eu já grande, já adulto? Não, Jesus queria dizer, não é isso que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água tipifica a palavra de Deus. João 15:3 diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, ser filho de Deus é necessário nós nascermos de novo. Para sermos filhos de Deus, tem que ter novo nascimento. Para ser filho de Deus, você tem que ter uma nova paternidade. Quando você vê a identidade de uma pessoa, você não vê lá nome do pai, da mãe, filiação, onde nasceu, não tem todos os dados da pessoa, não tem a digital. A digital sua é que você é a imagem e semelhança de Deus. A sua filiação, a sua paternidade, ela é celestial. Nós não viemos da explosão do Big Bang. Nós não viemos de uma transformação de mutantes, de macacos que transformaram em homens. Nós viemos da criação de Deus. E da criação de Deus, quando você aceita Ele como Salvador, homens afastados, mulheres que estavam longe de Deus, você passa a ser filho de Deus. Você nasce de novo. Você começa a ter uma nova paternidade e você começa a ter uma vida nova através do Espírito Santo de Deus. Vou repetir aqui o versículo que eu leio. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Jesus também fala dos filhos dos demônios, né? Quem são os filhos de Deus? Quem não obedece, quem não respeita a Deus, quem desobedece a palavra de Deus, são guiados por eles. Ou você é guiado por Deus, ou você não é guiado por Deus. Não existe meio termo, né? Então, para que eu e você sejamos autênticos, filhos de Deus, nós temos que ter, repita comigo, novo nascimento, nós temos que ter uma nova paternidade, uma identidade nova, nós temos que ter um novo caminhar. Quando você é adotado por alguém, o que acontece com a pessoa que é adotada? Ela está morando, por exemplo, num lar, num lar infantil, e ela recebe adoção oficial pela justiça, pela juizada da infância e da juventude. O que acontece ali? Aqueles pais vão ali, pegam aquela criança e levam para uma determinada casa, não é isso? É uma casa nova. Quem é filho de Deus, além de ter um novo nascimento, de ter uma nova paternidade, você tem um novo lar, você tem uma nova morada. E a morada nossa, nós somos como beduínos do deserto, nós somos passageiros nessa terra. A nossa morada fixa mesmo é a cidade celestial, é a eternidade com Deus. Quando você recebe essa nova paternidade, você tem morada nova, você tem hábitos novos, você tem alimento novo na mesa, você tem vida diferenciada, não é assim? Então, assim, quem anda com Deus também não é diferente. Você é nascido de Deus, você tem um alimento novo, que é a palavra de Deus. E João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem me segue, quem anda comigo, nunca terá fome. Quem bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, quem anda com Deus, quem é filho de Deus por adoção, você tem total vida diferente. A sua vida é guinada de 180 graus. Você está vendo uma direção, isso se chama salvação. E você pega uma direção nova andando com Cristo. Quem anda com Cristo, está dizendo Paulo que, pois todos os que são guiados, que andam com o Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não é mais escravo. A pessoa, quando estava longe de Deus, o que acontece? Era escravo do pecado, escravo do vício, escravo do adultério, escravo do tabaco, escravo da bebida alcoólica, escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo do engano, de querer dar cano nos outros, de falcatrua, e tudo que o mundo prega aí, que o mundo ensina que deve ser feito, né? Mas quando você é adotado por Deus, o que acontece? Deus, ele te dá uma nova morada, te dá um novo nome. E a Bíblia diz em Apocalipse que você tem um novo nome escrito no livro da vida. Que você tem uma vida totalmente diferente agora em Cristo. Você tem uma paternidade, você tem vida totalmente diferente. Não é assim? Estava morando lá na periferia, lá num casébiozinho,
e não tem nada contra quem mora, né? E eu quero que Deus prospere. Mas a vida espiritual representa isso, morando lá no lixo, lá no meio do lixão. E Deus pega e coloca você igual o Mefibosete foi colocado na mesa, no palácio do rei. Você é filho de Deus, você é herdeiro do trono do Todo-Poderoso, você é príncipe dele na terra. Você é imagem e semelhança de Deus e por isso tem que receber essa palavra e colocar no seu coração. Não, eu sou fraco, não. Você é forte, você é filho de Deus. Você que estava afastado, reconheça isso e torne filho novamente de Deus. Você que não queria nada com Deus, aceite essa paternidade, aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E você vai ter uma habitação nova, alimento novo, calçados novos como filho pródigo, calçado nos pés, um anel novo no dedo que representa a aliança de Deus, novo caminhar, vestimentas novas. Essa é a vida de quem é filho de Deus. Amém? Te agradeço por essa audiência maravilhosa. Eu quero que você permaneça aí, porque eu quero orar contigo. E consola meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Queridos, voltando novamente, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, o Senhor nos deu uma palavra poderosa de que o Senhor é o nosso Pai, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O Senhor é o Pai que não deixa ninguém órfão, o Senhor é o Pai que cuida dos seus. Por isso nós entregamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, os nossos propósitos, as nossas ansiedades, tudo o que nós queremos, ó Deus, e precisamos, vem de Ti. Por isso nós entregamos na Tua mão, porque o Senhor é o nosso Pai e nós confiamos em Ti. Desde já eu te peço, aceite essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse senhor que nos assiste aí, Senhor. Aceite eles como filhos também, eles que estão abrindo o coração para Ti, em um nome de Jesus, que eles possam ter um novo lar, uma nova perspectiva de vida, um novo recomeço em um nome de Jesus. Amém, amém. Quero agradecer você pela audiência e dizer que no próximo programa nós temos mais de Deus para você. Um beijo e até o próximo programa.